Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje, como vocês amam e sempre me pedem, estou aqui para trazer mais um livro versus filme e dessa vez de um livro que eu já trouxe resenha aqui e que eu tô demorando muito para trazer o livro versus filme, que é do nosso queridíssimo A Cinco Passos de Você. Hoje eu vou trazer o livro versus filme, vou dar uma resumidazinha no que é a história e mostrar as diferenças para vocês. Quero avisar também que eu tô gravando hoje com o fone para ver como que vai ficar o som, né? Então, vocês me digam aí se vocês gostaram ou não, se ficou mais alto, se ficou melhor, se ficou pior, me digam aí que eu vou querer saber. E não sei se vocês repararam, mas eu tirei as minhas tranças. E se você me segue lá no meu Instagram, você já sabia disso, porque eu postei lá nos stories. Então me sigam lá, vou deixar o arroba passando aqui na tela, que é @maria_nascimento5. Me sigam lá, pra vocês terem mais novidades e tal, sobre vídeos. Sobre tudo eu vou postando lá, pra vocês saberem. E é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, antes de começar a nosso querido livro versus filme, quero deixar avisado pra vocês que este é um vídeo extremamente cheio de spoilers, ou seja, se você não leu o livro ainda, ou se você não viu o filme ainda, assista esse vídeo depois, né, porque ele vai trazer alguns não, vários spoilers sobre o filme e o livro. E também já quero que vocês deixem bastante like aí embaixo se vocês já gostaram do tema, né, do nosso livro versus filme. Deixem muito like se vocês gostam do filme, gostam do livro. Deixem like e compartilhem para geral. Agora a gente pode ir para o nosso livro versus filme. Gente, como esse livro ele tem essa jacket com a capa do filme e tem a capa do livro, eu vou tirar a jacket e quando eu for falar alguma coisa do livro, eu levanto a jacket para vocês terem uma noçãozinha e quando eu for falar do filme, eu levanto a jacket, quando eu for falar do livro, eu mostro a capa do livro para vocês. Então eu já vou até tirar a jacket aqui para facilitar o processo. E se vocês querem saber um pouquinho mais da história, eu vou deixar aí nos cards o vídeo, né, que eu fiz a resenha, porque nesse daqui eu só vou falar um pouco da história por cima e vou falar os pontos, né, diferentes do livro e do filme, então não vou falar muito sobre a história, então vou deixar aqui nos cards, se não me engano é deste lado, o link do vídeo para vocês assistirem. Então tá aqui a nossa jacket e a capa do nosso livro. Então vamos lá para os pontos que eu destaquei aqui para vocês. Relembrando que o livro e o filme, eles foram lançados basicamente no mesmo período de tempo, né? E a gente pode até dizer que esse daqui é o livro do filme, porque primeiro saiu o filme e depois foi feito o livro, tanto que esse é o primeiro romance das autoras aqui que escreveram o mesmo. E é preciso relembrar isso aqui para vocês terem uma noção que a comparação, assim, não vai ter muitas diferenças, ele vai ser muito semelhante por esse fato, né, de ser o livro do filme e eles serem completamente parecidos. Um breve resumo da história aqui para vocês. A gente vai ter dois pacientes que possuem uma doença, né, a fibrose cística, e aí tem toda uma complicação e tal, eles não podem ficar perto, e tudo isso de não poder se tocar e tal, eles acabam se apaixonando, e aí eles têm que desenrolar toda uma trama, né, tentando ficar juntos, sem pegar a doença um do outro e tal. Então, é basicamente essa a história, né, da Stella e do Will. Basicamente, esse é um resumo, bem resumo de tudo, né? Porque se vocês estão nesse vídeo, vocês já viram o filme e o livro, então não preciso falar muita coisa, mas basicamente esse é o resumo de tudo. No livro, a gente tem a visão dos dois personagens, né? Às vezes, em alguns capítulos, a gente tem a visão da Stella, em outros a gente tem a visão do Will. Então, ele é bem dividido, né, nesses dois pontos de vista. No filme, não, né? No filme, a gente tem uma visão mais de fora, né? Como se a gente estivesse por cima vendo as ações, vendo um pouquinho de cada pessoa, a gente não tem mais o real mesmo de cada personagem, o que tira um pouco da profundidade e dos sentimentos dos personagens, mas é algo que é comum em filmes, porque é meio difícil você retratar, assim, cada visão num filme. Então, basicamente, eles, na maioria das vezes, fazem isso. Então, nesse livro e nesse filme, a gente tem essa mudança. Uma mania da Stella, que é bem mais trabalhada no filme, é em questão das listas, né? A Stella tem essa mania de fazer listas, de seguir as listas, de sempre no final do dia tá dando um checkzinho, riscando.
algumas coisas que ela fez da lista e no filme a gente vê que não é tão trabalhado quanto no livro a questão dessas listas. No filme fica um pouco mais superficial e no livro a gente tem mais detalhes, né? No livro ela é mais viciada nessas listas e no filme não. É uma diferença também que eu quis trazer aqui para vocês, não é tão visual assim, porque a questão das listas não é algo que traz tanta importância, assim, sabe? O enredo da história tem uma importância maior, mas essa questão das listas é uma diferença que eu quis citar aqui pra vocês. Gente, vou deixar um parênteses aqui, que a minha voz tá meio rouca, e eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso gravar esse vídeo pra vocês. Então, relevem se a minha voz estiver meio estranha, porque eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu tô sentindo que eu tô falando e ela não tá querendo sair. Mas vamos voltar aqui pros pontos, porque eu já demorei demais pra gravar esse vídeo, eu preciso lançar ele pra vocês. No filme, a gente não tem a questão do Will, que ao fazer 18 anos ele quer parar de estar no hospital, de fazer o seu tratamento. A questão principalmente de sair do hospital. O Will, ele quer parar de fazer o tratamento, mas em relação a sair do hospital, fica um pouco meio aberto, não tão profundo quanto no livro, como eu disse para vocês, né? No filme apenas cita o assunto próximo do aniversário dele. Antes disso, a gente nem tem noção de que ele tá pensando em desistir de tudo, sabe? No começo a gente acha que só ele é rebelde, que não quer seguir as regras, mas mais próximo do aniversário dele a gente fica sabendo que ao completar 18 anos ele quer sair do hospital, largar o tratamento e tal, então algo que não fica tão claro assim no filme, e no livro ele é bem mais trabalhado, e desde o começo ele é bem citado, bem dissertativo em cima daquilo, é falado sempre sobre, então é uma diferença que eu percebi também. Outra questão também que é bem mais trabalhada no livro é em relação à vida do Poe, né? Que é o amigo da Stella. Nem sei se é Poe, Paul, acho que é Paul, como fala, né? Esse amigo dela que também tem fibrose cística, a vida dele, os problemas dele são bem mais trabalhados no livro do que no filme, né? Desde do começo também a gente tem uma noção que ele tem problemas financeiros, que ele foi que a família dele foi deportada e que só ele ficou naquele local, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Só ele ficou nos Estados Unidos por causa do seu tratamento e que até os 18 anos o governo vai pagar o tratamento dele e após isso o governo não vai bancar mais e ele vai ter que ser deportado. Então, tudo isso a gente tem bem mais detalhado no livro do que no filme. No filme é só citado uma parte lá que o Will pega ele no telefone falando com os pais dele em relação a dinheiro, mas assim, o resto de toda a complicação não é tão citada assim no livro do que no filme. Também é uma coisa que eu acho que, por ser um filme, né, tem que ser mais corrido, então eles não colocam essas miúlas, essas friulas e tal. Então fica uma coisa mais básica, mais superficial e tem essa diferença também, né? Aí essa é uma questão também pro Paul tá sempre terminando os relacionamentos dele. Então, às vezes a gente fica meio perdido em relação aos relacionamentos dele, do porquê ele tá sempre terminando com os caras, é basicamente por causa disso. Às vezes a gente fica meio perdido no livro, depois a gente pode... No livro não, no filme, depois a gente pode entender, mas no começo a gente fica meio perdido, meio, por que será que ele fica terminando sempre e tal? Então, é uma questão que eu acho que é interessante também destacar aqui para vocês. Outra diferença crucial que em todos os livros versus filme que eu assisti aqui do YouTube para ter uma base e tal, ninguém citou, e eu sim percebi de primeira, foi assim a diferença que eu mais percebi, que eu vi na hora, que é em relação ao bebê da enfermeira que cuida da Stella, a enfermeira Julie, né? No livro, a Stella não se sente confortável com a gravidez da Julie e ela acha que por manter contato com a enfermeira, ela pode acabar passando uma doença dela para bebê, então ela é super ignorante quando a Julie pergunta ou fala alguma coisa relacionada a bebê, tipo, você quer pôr a mão na barriga, alguma coisa assim, a Stella meio que fica receosa e responde meio grossa, porque ela tem esse medo mesmo de causar algum mal para bebê. Então, no livro isso é muito, muito característico e, se eu não me engano, no filme isso nem existe, sabe? No filme nem é citado e eles nem colocaram isso. Eu acho que seria interessante, mas seria também algo a mais para eles explicarem. Então, para não ter toda essa dificuldade de ter que explicar e tal, eles acabaram não colocando, mas é algo que tem
no livro que eu acho bem interessante. Meio bobinho da parte da Stella, mas interessante. Assim, eu falo bobinho pelo fato dela ser uma garota que sabe muito sobre essas coisas de, de medicamento, de se automedicar e tal. Ela tem um autoconhecimento em relação ao hospital, essas coisas de hospital. E pelo fato dela ficar com medo de passar uma doença para bebê e ela não saber que não dá para passar, eu achei meio besta, porque ela tem essa noção, né? Ela domina essa área e ela não saber sobre isso, eu acho que seria também um pouco estranho, mas tem isso no livro e não tem isso no filme. Pra mim, basicamente, na maioria, assim, coisas que foram mais características pra mim foram essas, né? Algumas questões bem básicas, não teve muitas diferenças do livro e do filme, pra mim foram só essas. E eu deixei aqui pro final pra vocês uma que é extremamente, né, reconhecida por todos, todo mundo fala, todo mundo pergunta sobre essa diferença, que é o tal final extra, gente, que foi gravado e não foi incluso no filme, né, na edição final do filme, que é aquele reencontro deles, né, que tem aquela fotinha que tá um de um lado, o outro do outro, a Stella, se eu não me engano, tá com um vestido amarelo, ela tá sem o oxigênio portátil e o está, então tem sim, gente, aqui no livro tem esse final. O livro, ele tem um final diferente do filme, né? O filme parou na metade, vamos dizer assim. Parou em uma parte e não continuou, né? Aqui eu posso chamar até de prólogo. Aqui tem um prólogo onde eles acabam se encontrando, né? E a Stella acaba vendo que o Will não está morto, né? Que ele não morreu, que ele ainda tá bem. E o Will vê que a Stella tá melhor possível, que ela conseguiu se adaptar ao transplante de pulmão e tal, né? Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês como foi a cena. O Will, ele tá viajando, se eu não me engano, pro Brasil. A Stella tá viajando, acho que pro Vaticano, se eu não me engano, com as amigas dela, e aí eles se encontram no aeroporto, né? O Will tá mexendo no celular, aí ele escuta a risada da Stella e ele visualiza ela visualiza ele, ela se aproxima, né? Fica a 6 passos de distância e ela pula um para ficar a 5 passos de distância e roubar um passo, né? E aí acaba assim o livro, né? O livro tem esse final, além do final do filme, ele tem esse final. E o filme tem só aquele final, né, do Will saindo e deixando a Stella lá. E pra mim, assim, no meu ponto de vista, o final do filme é 1000 vezes melhor. Eu acho que esse final aqui, dele se reencontrando, tem um significado? Tem. Mas eu acho que pra mim não combinou muito, sabe? Eu acho que o que eles passaram com o final do filme, assim, o que transpareceu pra mim foi mais significativo do que esse final do livro, então eu prefiro 1000 vezes o final do filme. Comentem aí embaixo pra eu saber qual final vocês preferem, o do livro ou do filme. Eu amo do filme e ficou um do filme, me emociono demais, assim. Eu posso não chorar o filme todo, mas no final eu choro horrores, gente. Ai, meu Deus, esse final, assim, pra mim é muito impactante, sabe? Eu gosto bastante e pega bem, assim, no meu coração. Eu tenho toda uma reflexão em cima desse final, então eu amo esse final do filme. Leio até aqui pra vocês, como eu coloquei aqui na resenha, ó. Eu coloquei assim, ó, eu preferia 1000 vezes o primeiro final criado. Pra mim, esse epílogo desconstruiu tudo o que eles tinham criado. Portanto, eu prefiro o primeiro final. Já diz tudo, gente. Já diz tudo o que eu penso, o que eu acho. Espero que vocês concordem comigo. Comentem aí que eu quero saber. Antes de finalizar aqui, eu tenho mais 2 pontos para falar para vocês que, mesmo eles tendo poucas diferenças, os dois, né, o livro e o filme, eles se complementam muito, gente. Tem questões, assim, que são mais trabalhadas no filme do que no livro, então, tem questões que são mais trabalhadas no livro do que no filme, e, assim, é uma obra que funciona super os dois juntos, sabe? Você lendo e você assistindo, você tem um entendimento bem maior. Você lê o livro, você fica com algumas questões na cabeça. Você vê o filme, responde essas questões e ainda cria outras que fica assim maravilhoso. Então, eles são sim uma boa via de mão dupla. Você pode ler o livro e assistir o filme, que vai super combinar, eles se entrosam muito bem e sem comentário, gente, sem comentário para essa adaptação, porque essa eu acho que foi uma das melhores até agora. E por último aqui, né, por fim, vou destacar aqui para vocês que a trilha sonora do filme
ela é maravilhosa demais, gente. A trilha sonora, ela super atende a proposta de mudar o sentimento do telespectador em determinados momentos, em determinadas ações. Muito, muito parecido com A Culpa das Estrelas, que também atende isso, né? A trilha sonora também atende a esse sentimento de mudar, de criar emoções, deixar emoções, né? Transparecer emoções para os telespectadores. Então, super funciona, funciona muito bem. Outro exemplo que eu tenho aqui para citar para vocês é a Saga Crepúsculo. Eu também acho que a trilha sonora super funciona. Então, a gente tem esses dois exemplos, A Culpa é das Estrelas e a Saga Crepúsculo, que são 3 filmes, né, junto com A Culpa das Estrelas, que a trilha sonora super funciona e tem várias músicas que eu amo muito, né? Tem aquela Medicine, tem muitas músicas que são muito boas, sabe? Eu sempre tô ouvindo a playlist no Spotify do livro, então, assim, comentem aí embaixo também pra mim uma música do filme que vocês gostam bastante. Eu tenho essa Medicine pra citar pra vocês, que é uma que eu amo, é muito legal, e comentem aí que eu quero ouvir também. Eu já ouvi todas, mas deixem aí embaixo que eu quero saber. E foi isso, gente, todos os tópicos. É uma resenha não, um livro versus filme muito curtinho, porque não teve quase nenhuma diferença, mas espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa que eu não falei, comentem aí embaixo que eu quero saber. Eu acho que eu falei basicamente tudo, porque não tem muitas mudanças, mas é isso, gente. Vou botar a Jacket aqui no livro para mostrar para vocês bonitinho. Peraí que eu já volto. Coloquei a Jacket aqui, bem linda e maravilhosa. Para finalizar o vídeo aqui com vocês, espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem bastante like aí embaixo. Compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, que agora a gente está rumo aos 600 inscritos, né? Preciso ainda trazer vários e mais vários vídeos para vocês, né? Tem uma lista completa de vídeo para trazer, mas eu precisava trazer esse livro aqui, porque eu já tô quase acabando a resenha do outro livro que eu tô lendo e não trouxe ele ainda, então espero que vocês tenham gostado. Foi mais rapidinho, mas foi de coração. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!